Eu tinha fechado ele para não ficar... Tá. Deixa eu dar uma alô aí para vocês. Olá, pessoal. Olá, pessoal, beleza? Uma boa noite a todos. Boa noite. Agradeço de novo aos 15 alunos 14 que já estão presentes. Eu vou colocar um print lá no nosso grupo, tá? Para ficar registrado quem estava. Vou colocar ali no grupo urbanismo. Tem que colocar 2. Quem entrar depois, vocês lembram os colegas de vocês que entrarem depois que tem que conversar comigo e dar a presença. Tá. Acabou de entrar gente. Vamos lá. No que eu falei que estava fazendo a chamada, apareceu um monte de gente. Vou botar de novo. Mas chega a ser Professora, meio... a Andresa disse que tá sem ouvir teu áudio. Eu não sei se tá bloqueado alguma coisa aí. Ela tá com tudo ligado, mas não tá te ouvindo. Andressa. Não, ela tá normal aqui para mim. Eu não consigo bloquear o meu áudio só para alguém. Tá, eu vou ver Pede então para se tem problema ela, com se ela. ela não tá conseguindo, vou habilitar o áudio dela para ver se libera quando ela escutar. Tá. Para ela ativar o áudio dela. Ativar o áudio e o vídeo. E o vídeo também? Sim, para ver se libera, se volta a funcionar. Ela tá conseguindo me escutar agora? Não sei, ela não respondeu ainda. Ela disse que tá ativado. Tá ativado o áudio e vídeo. Sim. Peraí, não, o vídeo ela mandou um print aqui, agora não tá ativado ainda, só o áudio. É para ela ativar e desativar depois de novo. Ver se funciona daí. Ela disse que vai sair e entrar de novo, porque não voltou. Só para avisar, ela vai solicitar de novo. Mais alguém com problema? Tá todo mundo funcionando? Sim, estou. Então vamos. Pessoal, aula passada nós vimos aquele pequeno vídeo. Oi? Eu tenho uma dúvida ainda. Quem? É que eu tô pensando ainda na minha... Cortou a ligação, quem tá falando? Ô, professor. Oi. Desculpa aí, eu vou mutar o meu microfone aqui, porque a minha esposa também tá assistindo, tá dando aula online aqui. E tá confundindo o áudio dela, vou desligar. Peço desculpa a todos aí. Ah, tá bem, não. Desliguem o áudio. Desliguem o áudio. Tá, eu vou desligar. Beleza, foi mal aí. Desculpa aí, galera. Foi mal aí. Tá. Vamos lá, então. Deixa eu achar aqui vocês. Pessoal, na aula passada,
a gente retomou nossas atividades nessa plataforma do Teams. Eu mandei o link para vocês acessarem, né? Mandei o conteúdo também, todo mundo conseguiu acessar. E a primeira questão que eu estou retomando a atividade que eu passei para vocês. Todo mundo conseguiu acessar tanto os vídeos, quanto os PDFs e o vídeo da aula que ficou gravado? Sim. Sim, eu Sim. consegui. Gabriel Sander, que tinha me perguntado, ficou tudo ok? Sim, ficou tudo ok. Então tá. Qualquer problema que vocês estejam tendo na plataforma ou de acessar esses links, vocês me informem. A outra dúvida que eu tenho é que eu passei o link para vocês da aula gravada, né? Alguém acessou a aula gravada por aquele link? Diz que é privado. Diz que é privado. Tá. Exatamente. Eu consegui acessar ontem. Tu conseguisse? Sim, Gabriel, consegui acessar ontem. Engraçado é que eu estava pensando que alunos que não estavam presentes na aula talvez não tivessem acesso, mas o Gabriel estava na aula. Não sei então qual é a lógica. Gabriel, vou te fazer um pedido então, já que tu reparou que não funcionou, vou te pedir para te tentar acessar aí. Tu pode fazer isso agora? Vou tentar. Mais alguém teve problema em acessar algum dos conteúdos? A professora Maikele pediu para avisar que vai se atrasar porque ela ainda está trabalhando, mas ela vai participar da aula. Tá bem. A outra pergunta, então, se ninguém respondeu, acho que só o Gabriel que teve problema. É que, quanto à organização dos grupos, vocês conseguiram conversar, dialogar, debater o conteúdo, não estão deixando acumular? Eu estou perguntando para vocês, pessoal. Não, o meu grupo a gente não conseguiu conversar, não conversamos um com o outro, Gabriel. Tá, pessoal, eu sei que vocês estão tendo as outras aulas, estão tendo que se adaptar às aulas à distância, mas é importante vocês não deixarem acumular. Hoje mesmo é uma aula bem teórica, assim, bem... Eu tô adiantando a parte teórica para depois a gente conseguir usar esse embasamento teórico nos nossos projetos, na parte projetual, tá, pessoal? Hoje é uma parte bem teórica que eu tinha contado para vocês, que é esse livro aqui. Alguém conseguiu baixar o livro? Que eu mandei o link para vocês. Vocês estão falando? Eu não estou escutando ou... Eu não estou falando. O livro do Asher, Gabriel. Hã? O livro do Asher, que tu mandou o link, né? Isso. Não, lá pela academia eu não consegui acessar, eu procurei ele pela internet. Tá. E vocês daí conseguiram? É importante, pessoal. Eu vou trazer agora, a aula vai trazer ele bem... vai ser uma leitura dirigida, sabendo que muitos de vocês não iam ter lido, tá? E é uma leitura dirigida, vou passar aqui para vocês, que eu selecionei diversos tópicos importantes desse pequeno livro, tá? Mas ele, como eu contei para vocês, Jones, tu conseguisse ler ele? Eu sei que também, como ele tem uma leitura densa. Não, eu só passei os olhos por cima, Gabriel, eu não cheguei a ler. Não, porque eu ia te perguntar, tu ia ter notado que parece pequenininho, mas tu leva muito tempo lendo ele, porque ele é bem denso, ele resume bastante coisa, né? Então... Desculpa te cortar, pelo pouco que eu passei os olhos por cima, eu acho que tem que ser leitura e releitura, no caso. Isso mesmo. Então, eu selecionei tópicos que seriam, assim, alertas para vocês, que são coisas que vão passar batido e precisam da releitura.
eu vou contar para vocês assim muita coisa que eu estudei na graduação, e aí que eu sempre falo para os alunos, agora tem alunos novos, né, que a questão de estar fazendo a faculdade depois, que às vezes tem a questão da dificuldade de conseguir tempo, mas o amadurecimento, como a gente vai aprender as coisas, vale muito. Essas releituras que a gente tem que fazer, às vezes vem também, eu não consegui entender na época, ou não me caiu a ficha, precisa de tempo também. Então, refletindo sobre essa questão da releitura e do tempo, eu falo para vocês que o Escher vai ser um exercício que eu vou passar para vocês a partir da aula de hoje, que é vocês procurarem exemplos de tudo que eu vou falar. Procurarem ilustração, procurarem os autores, procurarem os arquitetos famosos, os urbanistas famosos, tá? Procurarem o período histórico, vai falar, para fixar e ficarem com dúvidas, justamente para depois conseguir cair essas fichas e conseguir fazer esse entendimento do livro, tá? Vai ser uma pedrada hoje, mas vocês vão notar que tem uma continuidade do que a gente viu na aula passada, tá? A gente está seguindo um caminho que eu considero que é para vocês entenderem a disciplina do urbanismo enquanto mudanças de concepções que tem nela, tá? Então, para vocês conseguirem entender que existem modos de pensar na contemporaneidade, onde a gente está, onde a gente pensa, aonde a gente está pensando hoje, mesmo que ainda existam resistências ou não atualizações de diversos gestores públicos, de especuladores imobiliários que acabam trabalhando o urbanismo de forma atrasada. Mas justamente a gente conseguir se atualizar e entender, a gente precisa entender a evolução histórica, entender as mudanças de concepção, para conseguir ter um senso crítico e estabelecer o nosso pensamento na contemporaneidade. Correto, pessoal? Então é esse exercício que eu estou tentando fazer com vocês, já que aproveitando esse momento de estar à distância, e aí depois potencializar, vai ficar mais rápido, vocês vão saber o que querem fazer no projeto de vocês, vocês vão ter decisões mais acertadas, vão ter um embasamento teórico para decidir projetualmente, compreenderam? Vocês vão começar a ter uma visão de como são as cidades na contemporaneidade, quais formas de poder se olhar e se pensar, tá? E o Escher nos traz isso nesse pequeno livro, tá? O título é Novos Princípios do Urbanismo. Eu vou começar a aula agora. Vou botar aqui, vai ser minha cara. Vocês devem já estar enjoados. Vou botar aqui, peraí, me esqueci de botar, que tenho que botar no modo apresentação. Tá aparecendo, pessoal? Não, Gabriel. Pra mim, agora sim. Pra mim tá aparecendo. Tá. Tá com um pequeno delay. Mas a fala que vocês estão escutando com clareza? Sim, está claro para mim. Sim. Então tá. Então agora eu vou pedir para vocês desligarem os microfones de vocês. E quando eu abrir para conversa, para debate, aí eu peço para vocês ligarem, tá? Mas vamos procurar manter desligado. Vocês podem fazer isso agora? Perfeito. Fizeram. Tu tens como fechar o meu por aí, que eu estou no celular e eu não... Agora desapareceu aqui o coisa para fechar o microfone. Me faz favor. Tem. Tá. Vamos ver se ficou mais alguém sem ser no mudo. Não, tá todo mundo agora. Tá. Pessoal, então, o título do livro do Escher é Os Novos Princípios do Urbanismo, tá? Eu disponibilizei em PDF, quem quiser comprar é barato, é uma boa compra, tá?
sempre acho investir em livros, ou quem tem o Kindle pode comprar, tá? É capaz de estar de graça, super promoções. É um bom investimento. Silvio Jansen, meu colega de trabalho, acho que falava que o livro é um baita investimento, porque se alguém vai roubar a tua casa, ele não rouba livros, tá? Então, vamos lá. Escher, nesse livro, então, é um livro síntese, né? Então, por isso, um livro síntese, ele é sempre denso. Como a gente pensar, então, que é as aulas RAR, né? Aquelas aulas que, tipo, zipam um monte de coisa, então, toca em um monte de assunto e requer um conhecimento prévio, requer pesquisa depois para alargar esse conhecimento, coisas que ele vai pincelar. E é o que eu peço para vocês, que vai ser o exercício para vocês fazerem depois. Ele coloca que modernidade não é um estado, mas um processo constante de transformação da sociedade. Que esse processo de transformação constante, de modernização, é o que diferencia das sociedades onde a mudança não é o princípio essencial. O autor destaca, em especial, a falta de sincronia entre a mutação cada vez mais rápida da sociedade contemporânea e um processo mais lento do quadro construído. Então, o Escher, nesses novos princípios, ele vai tocar nesse ponto que a mudança da sociedade que vive na cidade, da cultura dela, como ela vive, está acontecendo mais rápida do que o quadro, a cidade, como a cidade como é gerida, como é pensada, o quadro dela como cidade, está em uma transformação mais lenta. E isso gera conflitos. Tá? Ele é um sociólogo, professor do Instituto France de Urbanismo francês, da Universidade de Paris, tá? E, então, esse livro é um livro de pedigree, assim, que todo mundo teria que ter lido, todo arquiteto urbanista. Por isso vocês estão vendo agora. Bem, já na introdução, como vocês não leram o livro, vocês não perderam e não acharam estranho uma parte, tá? Eu deixei para o final a edição, ele não escreveu em português, né, o Escher. Quem fez a tradução, tá, do livro, que foi a Nadia Somek, tá? Ela faz uma apresentação para a versão em português, tá? Ela faz a apresentação do livro. E eu deixei lá para o final, porque nessa apresentação ela fala sobre o contexto brasileiro em relação às teorias desse livro. Então eu achei interessante a gente finalizar com essa parte, tá? Então, a única mudança que eu trouxe do conteúdo foi levar a apresentação para o encerramento, tá? Lá na introdução, o Escher já nos coloca assim: essas mutações implicam e tornam necessárias transformações importantes na concepção, produção e gestão de cidades e do território. Elas engendram uma nova revolução urbana e moderna. A terceira desde a revolução da cidade clássica e da cidade industrial. Bem, pessoal, o Escher vai nos falar que no processo de modernização, né, então existiram diversas revoluções urbanas, né, no processo de modernização das cidades. E ele vai apontar 3 revoluções, tá? A gente estaria na terceira etapa dessas revoluções urbanas. Então, a cidade deve, portanto, dotar-se de novos instrumentos para tentar controlar essa revolução urbana, tirar partido dela e limitar seus eventuais prejuízos. Para isso, é necessário a formulação de um novo urbanismo adequado. Desculpem, é que estava uma telinha na frente que não aparecia para vocês. Adequado aos desafios e às formas atuais de pensar e de agir nessa terceira modernidade. Então, o que o Escher está colocando, quando ele coloca os novos princípios do urbanismo, ele está tentando identificar, então, como
esse pensamento do urbanismo, dessa ciência, pode se atualizar a essa nova sociedade, que tem novas necessidades, tem novos costumes, novas formas e com novos conflitos com a cidade, né? Então, para ela se adequar a essa revolução, tá? Vamos lá. No capítulo 1, então já pulando a introdução, no capítulo 1, ele fala entre cidade e sociedade, uma estreita correlação. Vou ir pulando para as partes que eu grifei, tá, pessoal? Quem for ler o texto vai ver que tem muito mais coisa. A existência da cidade pressupõe, portanto, desde a sua origem, uma divisão técnica, social e espacial da produção, e implica trocas de natureza diversa entre aqueles que produzem os bens de subsistência e os que produzem bens manufaturados, artesãos, bens simbólicos, religiosos, o poder e a proteção, os guerreiros. A dinâmica da urbanização está ligada ao potencial de interação oferecido pelas cidades, a sua urbanidade, ou seja, potência multiforme que gera reagrupamento de uma grande quantidade de pessoas em um mesmo lugar. Bem, por isso que eu falei que é a continuidade lá do que a gente já estava vendo lá na Jane Jacobs, né? Então, quando o Ian Gell, quando o Escher está trazendo isso já no seu capítulo 1, né? Que é a relação cidade e sociedade, e sobre essa dinâmica da urbanização, a qualidade, então, como urbanidade, até ele usa esse termo, né? Urbanidade, sobre essas dinâmicas da urbanização, que é um reagrupamento, um agrupamento de diversas pessoas, que é a produção do espaço e a produção da sociedade, de como elas também produzem os bens e como ela produz a cidade, estão ligados. Então o Escher está se ligando àquele pensamento lá da Jane Jacobs, já um pouco. Bem, a história da cidade foi assim marcada pela história das técnicas de transporte e estocagem de bem, de informação, de pessoas. Este sistema, que a gente vai chamar aqui de BIP, estocagem de bens, informações e pessoas, tá? Então, o sistema BIP está vinculado a toda a história da cidade. Vamos dar um exemplo, então. Como eram as informações na década de 50, como eram as formas de estocar os bens e como as pessoas definiam cidades um pouco diferente, né, do que a nossa atual. Nós temos hoje a Amazon, né, até sistema de estocagem, então a gente pensar literal, a gente tem sistemas hoje diferente de como os bens estão sendo estocados, né. O sistema de informação, então, nem se fala, né, o quanto mudou da década de 50 para cá. As pessoas, então, também, como interagem, como vivem, mudou muito. Então, sempre esse sistema BIP, né, determinou muito como é a forma da cidade, né. Então, vamos lá. E aí, se a gente pensar mais atrás ainda, então a gente vai pensar assim, vamos lá no 1900, então, é um choque muito grande, não consegue nem se imaginar, então, por isso que as cidades, então, são sempre essas revoluções nesse processo de modernização, né. As formas das cidades, sejam projetadas, sejam resultante mais ou menos espontaneamente de dinâmicas diversas, cristalizam e refletem as lógicas das sociedades que as acolhem. Então, pessoal, a cidade, olha só o que ele está falando, né? A gente vai poder pensar assim, até Brasília, então, uma cidade projetada, Curitiba, né? Então, igual, mesmo sendo uma cidade projetada, isso vai retomar lá aquela palestra que muitos de vocês foram, da Ângela, né? Que ela falou que foi a Brasília, e como a sociedade que foi viver em Brasília, que foi usar aquela cidade, que foi fazer parte daquela cidade, mesmo ela sendo projetada, cristalizou e reflete as lógicas
da forma como vai dar essa cidade, reflete a lógica daquela sociedade. A própria questão do plano piloto, tá? O plano piloto de Brasília. Isso pressupõe a aula que eu estou dando para vocês, pressupõe que vocês depois vão pesquisar Brasília, tá, pessoal? E as periferias, as cidades satélites que surgiram na volta, aquele monte de ocupações irregulares também que foram surgindo, cristalizam a forma como a sociedade brasileira, então, muito mais do que o projeto que o Lúcio Costa pensou para aquela cidade, né? Então, eu fiz um trabalho há um tempo atrás sobre Brasília, e eu considerava Brasília está sitiada, né? Porque Brasília tem a questão do plano piloto se manter como plano piloto, não ser invadido, tem que estar sempre sendo, até a própria ocupação irregular, até das próprias elites, né? Então, ser uma cidade parada, fechada, ser perfeitinha como o plano piloto ser tombado e ficar como é, tem que ter tem que ter uma regra, tem que ter uma vigilância todo o tempo, né? Então tá. Vou seguir, tá, pessoal? Ele coloca, então, no segundo ponto, ele fala que as transformações de longa duração da sociedade moderna. Então, a sociedade moderna está sofrendo essa transformação por um longo período, tá? Então, é usual caracterizar as sociedades ocidentais contemporâneas pelo qualitativo moderna. Tipo assim, Nova York é uma cidade moderna, São Paulo é uma cidade moderna. Pelotas, como tem a questão muito vinculada ao patrimônio e ao ecletismo, né, não falam muito, né? O pessoal do interior quando vai visitar Pelotas. Mas para distingui-la simultaneamente de um passado relativamente distante de outras sociedades e registros diferenciados. Então, quando falam, Nova York é moderno, então está querendo, porque estão as cidades europeias, diferentes daquelas cidades tradicionais, ou Brasília, tá? Mas essa noção é bastante vaga, tá? E ambígua. Para o Escher, a questão, o termo moderno, ele é muito falho, tá? E é um cuidado, então, por isso que a continuidade, o Escher, depois da Jane Jacobs, é para vocês conseguirem enxergar com clareza que Moses e Jacobs fazem parte de um processo de modernização, tá? E tem um modernismo no urbanismo, mas não é a mesma coisa que o Escher está nos alertando aqui, que existe a noção de modernidade, então, e essa modernidade é maior do que o que a gente entende por modernismo na arquitetura. E ele entende ainda mais que existe um processo de modernização, que é mais importante do que ficar classificando como moderno ou não, a modernidade. Que a modernidade seria esse longo processo, né, que ainda não terminou. Então, vamos lá. A noção de modernidade foi também utilizada em contextos e perspectivas que tornam suspeita de manter um projeto hegemônico do Ocidente, ou acusam de sustentar ambições demasiadamente funcionalistas, cujos prejuízos podemos comprovar notadamente no urbanismo, como a gente viu na aula passada. Então, aqui uns termos que eu destaquei: sociedades modernas, tempos modernos, noção de modernidade, funcionalistas. De fato, é mais correto falar de modernização, pois a modernidade não é um estado, mas um processo de transformação da sociedade. Destaquei o que eu estou falando já desse começo, né, para que vocês entendam isso. Então, a cidade moderna resulta da interação de 3 dinâmicas socioantropológicas. Então, que a gente reconhece em diversas sociedades, tá? Mas que entrou em ressonância na Europa durante a Idade Média. E produziu o que a gente compreende por sociedade moderna, que é a individualização, a racionalização e a diferenciação social. Esses 3 itens, então, que vão produzir
o processo da sociedade moderna, que vão ser o motor da nossa modernização das cidades. Tá? Então, individualização enquanto representação do mundo. Não a partir do qual pertence o indivíduo, mas a partir da própria pessoa, em como ela está usada na linguagem. Vai ser usado o eu no lugar do nós. Tem a invenção da perspectiva, para os alunos que tiveram estética, história das artes, lembrem lá, né? Então, na Idade Média, então, a questão da perspectiva vindo na cidade também, né? Que foram se impondo progressivamente com o fim da Idade Média. Ilustram perfeitamente o processo de individualização. Também vamos falar sobre individualização nas lógicas de apropriação do domínio individual, no lugar que vão ocupando o lugar das lógicas coletivas, tá? Então, as sociedades modernas, separam e reúnem indivíduos e não grupos. Isso é importante. A gente vai retomar numa próxima aula. E outra coisa importante é a racionalização. Lembra o que eu falo quando eu falo do urbanismo modernista? Eu falo funcionalismo e racionalismo. Então tá aqui, ó. A racionalização está acompanhando o processo de modernização. A racionalização consiste na substituição progressiva da tradição, da cidade tradicional, pela razão, na determinação de atos. A repetição dá lugar às escolhas. Isso está no nível da arquitetura e está no nível do urbanismo, tá? Então, o ser humano vai se enxergar o eu, né? Detentor, o logos, ele é detentor de uma razão que é capaz de ele ter um conhecimento que é melhor, que é mais importante do que a repetição do que era já feito. Então, isso é um marco também de como vão começar feitas as cidades. Ó, eles usam o conhecimento derivado da experiência, dos saberes científicos e mobilizam as técnicas. A racionalização é uma forma de desencantamento do mundo, pois atribui às ações humanas as leis naturais, o que for anteriormente atribuído aos deuses. Então, a diferenciação social é um processo de diversificação das funções de grupos e indivíduos no interior de uma mesma sociedade. Isso aqui, pessoal, tem um autor que eu poderia citar assim para vocês, não vou conseguir trabalhar, infelizmente, na disciplina, que é o Sérgio Ferro, tá? Ele é brasileiro, na USP, hoje mora na França, foi na época da ditadura, fugiu, foi perseguido, e é bem interessante o trabalho que ele tem, né? Entre o Canteiro e a Prancheta, ele tem um livro, tem outros importantes. Bem, ela amplamente reforçada pelo desenvolvimento da divisão técnica e social do trabalho, resulta da dinâmica da economia de mercado. A diferenciação produz diversidade e desigualdade entre grupos e indivíduos, gerando assim uma sociedade cada vez mais complexa. Bem, então, se a gente pode considerar que as cidades já no seu início poderiam ter um começo complexo, com esse processo de modernização é mais ainda, porque começam o problema da individualização e da desigualdade, da segregação, tá? Então, tá, modernidade não é um estado, tampouco um processo contínuo. Então, a gente estava falando que a modernização é um processo. E agora a gente fala que não é contínuo, segundo Escher. E ele divide em 3 fases. Isso daí, pessoal, eu grifei porque essas 3 fases vocês tinham que decorar, né? Primeira, abarca o fim da Idade Média e começo da Revolução Industrial. Tá? Ela tem, então, o testemunho da transformação do pensamento do lugar da religião na sociedade e emancipação da política e emergência do Estado-nação. Tá, desenvolvimento da ciência, expansão progressiva do capitalismo mercantil,
e vai ser o começo da indústria, tá? Logo um processo industrial, mas é o capitalismo mercantil ainda, tá? Então ela se classifica como primeira ou alta modernidade, tá? Pensem também nisso, Estado-nação. Bem, a segunda fase, pessoal, ela é da Revolução Industrial. Então, quando tem a Revolução Industrial, tem a questão da produção de bens e serviços, tá? Vai estar mais subordinada à sociedade e à cidade, então, às lógicas capitalistas, tá? Então, o pensamento técnico ocupando um lugar central na sociedade e também na cidade, e tem a constituição do Estado do bem-estar. Então, lá que a gente tinha o Estado-nação, agora nós temos o Estado do bem-estar. Então, essa daí é a média modernidade. Então, tá. Então, a cada uma delas, a instalação da primeira e da segunda efetua-se progressivamente, porém, a amplitude das transformações nas diversas esferas da sociedade provocou crises econômicas, sociais, políticas, religiosas. A democracia, as sociedades, as cidades, sempre tiveram processos de crises e revoluções, se reinventando, né? A concepção, a construção e o funcionamento das cidades não escapam dessas transformações e crises, como conclui agora o Escher. Tá. Vamos falar agora vamos falar da nossa primeira fase, né? Que é a Estado-nação, né? Então, a alta modernidade. Começa da cidade do Renascimento aos tempos modernos. Qual a cidade que está se deixando? A cidade medieval, dando lugar à cidade clássica, né? Que vai ter, da cidade medieval para a cidade clássica, vai ter um instrumento que vai ser que vai deter um novo poder, que é o Estado, tá? Então, através da perspectiva, ao olhar do indivíduo, vai traçar avenidas, vão ter questões de praças, jardins urbanos, que cruzam, dividem arruelas, hortas, recuando e transformando muralhas, redefinindo, separando o público do privado, os espaços interiores e exteriores, vão definir funções, inventam calçadas, vitrines. Então, todo esse movimento de mudanças, né, e racionalização, né, e modernização, vai ter diversas motivações, né? Mas, principalmente, ela vai expressar a questão da consolidação do Estado-nação, né? Nós vamos ter, então, expansão dos territórios das cidades, né? A mobilização das novas ciências e técnicas, a autonomia nascente dos indivíduos, então o indivíduo tendo uma autonomia maior. Então, essa cidade do Renascimento, ela é moderna porque ela também é um projeto. Ela cristaliza, ela materializa, né, uma ambição de uma cidade, de uma sociedade sonhada por vir, tá? Que quer dominar um futuro, está pensando um futuro, então, e ela quer dominar, conter esse futuro, dar conta. Ela quer ser também essas cidades do Renascimento até os tempos modernos, elas querem ser o marco espacial de uma nova sociedade, tá? No pensamento, por isso que vocês vão ter que pesquisar, pessoal, que cidades são essas. Pesquisem cidades que fazem parte desse pensamento. Ela é um desenho de um desígnio, tá? Então, de fato, ela dará origem às utopias que são, em si, formas derradeiras. Então, quando a gente pensa lá no Moses, ou vai pensar lá no Le Corbusier, que a gente falou da cidade radiosa, não sei se vocês pesquisaram, eram para ter pesquisado,
a gente falou sobre esse pensamento utópico das cidades, já começam aí, tá? Esse desejo de uma cidade, de uma sociedade futura, de uma sociedade mais evoluída. Já depois a gente tem a cidade da Revolução Industrial. Então, começa com a Revolução Agrícola, aumento da produção alimentar, mas tem a questão da expulsão do campo e aumento da densidade populacional na cidade, né? Então, de maneira concomitante ao desenvolvimento do capitalismo industrial. Então, isso atrai as pessoas para a cidade, né? Esse duplo processo, então, vai provocar um enorme crescimento demográfico nas cidades, e esse crescimento acelerado vai gerar, ao mesmo tempo, a pauperização de uma parte da população urbana, vai aumentar a desigualdade no acesso à cidade, nos lugares da cidade. Tá? A noção-chave é da especialização. Então, nessa cidade industrial, o Taylorismo sistematizará na indústria, onde trará de decompor e simplificar as tarefas para tornar suas realizações mais rentável. O urbanismo moderno vai colocá-la em prática sob a forma de zoneamento, que mais tarde Le Corbusier e a Carta de Atena levarão ao extremo. Por isso que eu falei que se liga com a aula passada, a gente está vendo, então, Le Corbusier propondo a cidade radiosa lá em Paris para renovar Paris, para ter esse processo de modernização da cidade, que não vai conseguir implementar na Europa tanto, e vai ser exportado para os Estados Unidos, para Nova York, para várias cidades nos Estados Unidos, e vai chegar no Brasil, vai chegar em Brasília, vai chegar em cidades que vão sendo construídas no Brasil, que estão preocupadas fazendo zoneamento, fazendo grandes vias, pensando o carro. Está na China hoje, então ainda está presente no nosso pensamento nesse processo de modernização das cidades. Na cidade da Revolução Industrial, a mobilidade das pessoas, das informações e dos bens assume igualmente um lugar novo e mais importante. Lembram lá? Então, BIP, tá? A primeira necessidade é, com efeito, adaptar as cidades às novas exigências da produção, do consumo e das trocas mercantis. Isso requer uma malha de grandes vias de circulação entre estações e grandes lojas, bem como redes de água, saneamento, energia, comunicação. Então, viram essa cidade que está sendo sonhada e está sendo modernizada, utopicamente, está se tornando essa cidade desejada, essa cidade do futuro, ela requer esses elementos que dão base para essa cidade. Então, por isso, vão se criar grandes avenidas, grandes arteriais, a questão do saneamento, da energia. Então, essa renovação urbana, essa revolução, vai vir dentro desse grande projeto utópico. Né? Mais tarde, o automóvel individual e os eletrodomésticos inscreveram o Fordismo. Então, a gente está lá no Taylorismo, agora está para o Fordismo. Quer dizer, o sistema combinado da produção e do consumo de massa. Pessoal, vão ter outros teóricos que vão falar sobre a sociedade de massas, né? Mais nitidamente no espaço urbano. Os grandes conjuntos de habitação social ou casas individuais, hipermercados e infraestruturas viárias. Bem, o espaço urbano, agora ele vai ser por uma sociedade de massas, e está ligada a essa produção e consumo. Então, eu produzo para consumir, para sobreviver, para ter dinheiro para sobreviver, e consumo para depois produzir. Então, aí eu tenho que produzir. É esse processo cíclico, e isso vai ser marcante como as cidades vão se dar, né? Ele destaca o advento do quarteto carro, geladeira, aspirador, máquina de lavar, né? Eu
escutava o Silvio, né, ele falava umas coisas assim, tu não tem noção como é que era na minha época e me esqueci o nome da cidade, mas de trem, que se ia de trem, né? Então, ele sempre fala isso, que tem de uma geração para outra se perde muito, né? Então, como vocês são mais novos ainda que eu, tenho vários alunos que são novos, né? É difícil para a gente conseguir imaginar o quanto foi revolucionário na cidade, no consumo também, na individualização que vai poder ter, o carro individual, a geladeira, o aspirador e a máquina, né? Que levam essa independência e individualização das pessoas e o quanto isso muda a cidade. Bem, o desenvolvimento do estado de bem-estar de diversos serviços públicos contribuiu igualmente na estruturação das cidades através de redes e linhas de transporte coletivo. Hospitais, banheiros públicos. Então, esse estado de bem-estar social, do bem-estar, também trouxe, então, diversos instrumentos, né, públicos para trazer esse bem-estar para a população, para a sociedade que vivia na cidade, né? Então, e além disso, o poder público teve que atuar cada vez mais no campo do urbanismo e no campo econômico e social, para enfrentar as insuficiências das lógicas privadas e do mercado, principalmente no campo fundiário e imobiliário. Então, foi criada, assim, toda a ordem de estruturas e procedimentos para planejar mais racionalmente as cidades, ou seja, mais cientificamente possível, para agir apesar das limitações. Então, a gente tem, agora, ele cita ainda, as formas urbanas dessa segunda revolução certamente variam na teoria e na prática. E a gente está falando na Europa já, a gente está falando principalmente, mas já também começando nos Estados Unidos, que a gente citou alguns, mas vamos lá. Os precursores que vocês deveriam pesquisar, tá? Vou colocar aqui os nomes. Haussmann, em Paris. Cerdà, em Barcelona. Cité, Howard, Londres também. Certamente, Le Corbusier. Le Corbusier, a gente está lá, está influenciando, na verdade, que vai internacionalmente influenciar, né, com o seu urbanismo. Chandra, vocês podem pesquisar, então pesquisem Cidade Radiosa, Cité Radios, o meu francês é péssimo, me desculpem. Pesquisem Lúcio Costa também, né, através de suas práticas ou reflexões, apesar de suas diferenças, pelas mesmas preocupações de adaptação às cidades, à sociedade industrial. Então, a preocupação deles era adaptar a cidade, era produzir uma cidade para uma sociedade industrial. Para essa nova sociedade, tinha que se ter uma cidade adequada a eles. As cidades e o urbanismo conheceram, assim, uma verdadeira revolução em relação às antigas cidades e concepções arquitetônicas e espaciais da primeira revolução urbana, para chegar, por fim, ao urbanismo fordista, keynesiano, corbusiano. Anotem esse termo, tá? Resume bastante o que a gente viu na aula passada do Moses. Fordista, keynesiano, corbusiano. A expressão de uma racionalidade simplificadora com seu planejamento urbano, seu zoneamento monofuncional, suas armaduras urbanas hierárquicas, adaptada à população e ao consumo de massa em centros comerciais, suas zonas industriais e sua circulação acelerada e uma materialização também do estado do bem-estar com seus equipamentos coletivos, serviços públicos e habitações sociais. Habitação social, pessoal, é um item muito importante no bem-estar, tá? No urbanismo da sociedade industrial. Essa segunda revolução urbana não eliminou totalmente as cidades pré-existentes, apesar de ter sido bastante radical na França, desde a destruição massiva de Haussmann às renovações búlgaras nos anos de 1950 a 70. De fato, muito frequente, o espaço construído, assim como os cidadãos, demonstraram suas habilidades de permanência, de resistência e readaptação. Temos a
a Jane Jacobs aí, né? Para nos colocar, então, esses cidadãos que resistiram, né? E a cidade resistindo. De forma, mais uma vez, as cidades comprovaram a capacidade de se sedimentar diferentes camadas de sua história, funcionando como palimpsestos. Esse termo é interessante vocês pesquisarem. Esses pergaminhos que não mudam, mas que acolhem sucessivamente escritas diversas. Então, pensar a cidade como uma sobreposição de diversas escritas, né, que podem ir sempre se reescrevendo, é um pensamento bem interessante de concepção da cidade que ele está trazendo aqui. Todavia, mesmo as partes preservadas das cidades antigas, que foram conservadas materialmente, passaram por transformações profundas e deixaram de funcionar do mesmo modo como antes. Bem, a ideia de modernidade saiu abalada no século XX, e a gente viu na aula passada, né? E no ano 2000, um monte de reflexão, comentários, que não é só o extraordinário progresso realizado durante esses 100 anos precedentes da intensificação do processo de modernização, mas também os dramas que o mundo conheceu, né? Que eram proporcionais ao progresso. O progresso das cidades, o progresso no processo de modernização, trazia grandes dramas proporcionais a esse processo de modernização. Então, constituía-se impassivo da modernidade. Vamos lá falar sobre pós-modernidade, que aí a gente está falando sobre a Jane Jacobs. Essa noção reagrupa em um mesmo balaio, desde filósofos, pós-modernidade, tá, pessoal? É um termo que vocês, de puxar assunto, assim, conversarem com amigos num bar, conversarem, tipo, pós-modernidade é um termo que não se usa só arquitetos. Se vocês forem conversar com alguém que é das artes, com alguém que é do design, talvez também usem, conversar com alguém que é da literatura, que é do jornalismo, o termo pós-moderno é muito usado, tá? Então conheçam, então, que tem um balaio, filósofos também. Então, esse balaio se agrupam filósofos, sociólogos, que acreditam discernir sinais de uma crise radical e de uma superação da modernidade. Até criadores, particularmente os arquitetos, que se engajaram em um projeto pós-modernista sob a forma de uma crítica estética funcionalista. Vou citar aqui, a Jane Jacobs é uma pós-moderna. Aldo Rossi é um pós-moderno, né? A gente tem Peter Eisman, um pós-moderno, que está nessa época também fazendo essas críticas. Zaha Hadid é uma pós-moderna. Vamos lá, Daniel Libeskind, um pós-moderno. Então a gente tem essas pessoas que estão procurando também fazer a crítica à estética funcionalista, né? Propondo uma nova estética. Esse movimento não deixa de ter seu interesse, pois chama atenção para as mudanças em curso. Todavia, essas mudanças anunciam, nem apontam ao fim da modernização, mas ressaltam, porém, o fato de que a sociedade moderna se libera de um racionalismo que se tornou demasiado simplista e suas certezas. Então, do pós-modernismo, na verdade, se segue no processo de modernização das cidades, tá? Não interrompe. Então, a crítica que eles fazem só consegue, então, alertar e desocultar essa utopia de que a razão, o racionalismo do modernismo internacional seria a solução de tudo, né? Então, olha aqui, despreza-se as formas de pensamento messiânico ou providencial que ainda marcavam a própria ideia moderna de progresso. Então, a ideia de que só existiu o progresso nesse processo de modernização das cidades, que essa razão, essa fé na razão e no funcionalismo levavam ao progresso das cidades, caiu por terra, foi abalada. E aí nós temos uma nova forma de modernização. A racional vai para a modernização reflexiva, que ele coloca aqui. A racionalização é um dos 3 processos de base da modernização.
prossegue marcando cada vez mais profundamente todas as ações individuais e coletivas. Ela conduz a uma refletividade sobre a vida social moderna e que podemos definir como o exame e a revisão constante das práticas sociais à luz das informações referentes a essas próprias práticas. Dizendo de outra forma, trata mais simplesmente de mobilizar conhecimentos prévios de certas ações. Então, não vai se abandonar o processo de racionalização, pessoal. Ainda vamos procurar o conhecimento científico, ainda vamos procurar refletir sobre as ações, como se projetar, como se pensa a cidade, quais os problemas da cidade, ainda são processos de racionalização. Mas a reflexividade é a reflexão antes, durante e depois. Então, é um processo contínuo e de se reavaliar, de saber que pode falhar, né? A razão. Novos procedimentos científicos e maior utilização das ciências e das técnicas. Bem, eu vou destacar só o finalzinho agora, porque aí depois vocês leem com mais calma isso, tá, pessoal? Como eu falei, eu destaquei diversas partes do livro. Bem, tem avanços importantes nesse processo de racionalização e uma grande emergência, um grande assunto que vai vir é as ciências cognitivas e as teorias da complexidade, do acaso e do caos. Pessoal, lembram lá no final, para quem viu o documentário de Jane Jacobs vai lembrar disso, e quem viu a minha aula vai lembrar que a Jane Jacobs vai pensar que existe uma lógica no caos, né? Ela vai pensar em questões cognitivas da cidade. A gente tem Kevin Lynch, o mapa mental, a gente tem Gordon Cullen, a gente tem diversos autores que vão entrar com as ciências cognitivas e comportamentais, e isso vai mudar bastante a forma como se pensa a cidade e a emergência desses assuntos que vai mudar, vai fazer essa modernização reflexiva, né? Uma noção importante é a noção de feedback, tá? Então, é uma noção chave para essa ação reflexiva. É uma retroação, então, que permite modificar aquilo que precede por aquilo que segue. É um dispositivo de regulação das causas pelos efeitos, que implica um conhecimento e uma avaliação permanente dos efeitos das ações. Então, essa avaliação permanente dos efeitos, trabalhar com essa ideia de feedback, é fundamental para a gente entender as abordagens pós-modernas, né? Depois da crítica pós-moderna, o que está se trabalhando? Está se trabalhando com essa ideia, né? Então, particularmente as relações entre estratégia tática, a gestão das empresas, o planejamento, vão trabalhar com essa ideia de feedback. Aí vai vir uma questão interessante que ele traz, o Escher, né? Que os riscos são assim construídos socialmente. Não, desculpa, ele aqui. E estabelecidos de normas específicas, ocupam cada vez mais o centro da vida de todo o debate público, em um mundo moderno que não pode evitar os perigos, mas que pode tentar decidir quais ele aceita e a que preço. Bem, isso daí, pessoal, é quase o momento que a gente está vivendo sobre a pandemia, a quarentena ou não, né? É a nossa cidade entre a questão dos aceitar os riscos e ter a precaução, né? Bem, uma autonomia crescente entre os limites espaciais e temporais. Então, como eu estava falando, a mudança, né, também a gente tem nessa contemporaneidade, depois dessa sociedade industrial, que a gente não está mais só na sociedade de massa, mas a gente está na sociedade de hipertexto, a gente tem novos meios de transporte e armazenagem, os sistemas de informação muito diferentes, né, uma mudança drástica, né, então isso muda muito. O Escher traz essa tabelinha que resume bastante. Ele bota na sociedade lá a primeira revolução, né,
ele bota como comunidade, e aí depois ele bota sociedade industrial e sociedade hipertexto. Como eu tinha falado para vocês, que a última seria hipertexto. Da última revolução nós temos uma sociedade hipertexto. E aí ele bota os elos sociais que existem na comunidade, poucos numerosos, curtos, não diversificados, não estabelecidos. Sociedade industrial mais moderna. Eu não vou ficar falando, mas é importante vocês olharem aqui. Acho que cada um olha em casa, senão vou me estender demais, né? Então a gente tem a questão dos territórios amplamente autárquicos e fechados, de caráter local, na sociedade da Renascença, que é o Estado-nação. Agora a gente tem, em estado de bem-estar, a gente tem, então, os territórios sociais integrados em um conjunto mais amplo, semi-abertos de base nacional. E a gente tem na sociedade hipertexto, abertos, múltiplos, mutantes, com escalas variáveis. Isso é território, né? Morfologia socioterritorial, alveolar reticular, paradigmas dominantes. Então, na comunidade a gente tem crenças, tradição e continuidade, destino, força, autoridade, sabedoria. Já na sociedade industrial nós temos uma razão universal, funcionalismo, simplificação, especialização, democracia, uma democracia representativa. Na sociedade hipertexto nós temos complexidade, incerteza, autorregulação, flexibilidade e governança. Nós vamos ver depois a diferença um pouco entre democracia representativa e uma governança, né? Vou pular, tá, pessoal? Depois vocês olham com calma. É só aqui a cultura que é interessante. De caráter dominante local, na comunidade. Na sociedade industrial nós temos fortes componentes socioprofissionais. Então é isso que a gente vê bastante marcado na cultura. E já na sociedade hipertexto nós temos diversificada e híbrida, multipertinência social e cultural. Vamos pular. Já está quase no final. Não, ainda falta um pouco. A gente está aqui. No capítulo 3, né, a gente tem um conceito dele que é importante, né? Primeiro vamos falar ali, 5 grandes mudanças parecem caracterizar a terceira revolução urbana moderna, que é a metapolização, que é um conceito que a gente vai falar ali do lado, tá ali, a transformação dos sistemas urbanos de mobilidade, a formação do espaço-tempo individual, a redefinição das relações entre interesses individuais, coletivos e gerais, e as noções de relação de risco. O que é a metapolização? Então, as cidades mudam de escala e de forma. O Escher chama de metapolização o duplo processo de metropolização e de formação de novos tipos de território urbano, as metápoles, que ele vai falar, né? Quando as cidades mudam de escala e de forma. As conurbações, depois pesquisem, extensas e descontínuas, é quando a gente já não consegue mais ver, então, definir uma cidade de uma outra, né? Então, extensas e descontínuas, heterogêneas e multipolarizadas, né? Limite entre físicas e sociais entre cidades e campo tornam-se cada vez mais tênues. Bem, nós temos depois desses 5 da metapolização, nós temos a transformação do sistema de mobilidade urbana, né? O uso das tecnologias de informação e comunicação, tá? Revolucionam o transporte e a forma como as pessoas se comunicam, tá? Não vou ficar repetindo, mas ele traz isso como uma questão muito importante. E uma coisa importante para a gente conseguir pensar e atuar e propor uma nova cidade, né? Para essa nova sociedade. As TICs, as tecnologias de informação e comunicação, são importantes. A recomposição social das cidades, individualização do espaço-tempo. Maior individualização pressupõe mudanças na maneira como os cidadãos organizam seu território e emprego do tempo. Eles se esforçam para controlar individualmente seu espaço-tempo,
e, para tanto, utilizam mais intensivamente todos os instrumentos de tecnologia. Um exemplo é pegar um ônibus. Metrô a gente não consegue pegar em Pelotas, mas ou está num espaço público, está numa praça, está todo mundo ainda procurando usar o seu espaço-tempo da forma, está todo mundo querendo pegar o seu celular e fazer sua pesquisa, se comunicar da forma, usar o espaço da sua maneira, né? Então, essa individualização aumenta com as tecnologias de informação. De fato, as ferramentas técnicas e mobilidades que permitem modificar o tempo e o lugar das atividades individuais e coletivas constituem um dos principais traços da nova revolução urbana moderna. Com a diminuição das necessidades de mobilidade decorrente do retorno aos centros antigos pela maioria da população, é preciso desenvolver serviços públicos de transportes mais individualizados, atendendo ao conjunto dos territórios metropolitanos, combinando diversos modos de transporte e utilizando a possibilidade que oferecem as TICs, de modo a aproximar-se de um serviço porta a porta, que seria em relação ao transporte e ao mesmo one-to-one para o marketing. Bem, o que ele está querendo dizer aqui? Vamos dar um exemplo. As BikePel, né? Ele combina bastante isso, né? O quanto a tecnologia de informação e comunicação podem auxiliar essas formas de transporte mais individuais. Eu posso pegar ou os patinetes, né? O Uber também, né? Então, essas formas de transporte público, se tivesse um sistema de... Estou falando Pelotas, né? Mas se tivesse um sistema de metrô integrado com um sistema de ônibus, que tivesse a questão que a pessoa consegue ir acompanhando pelo celular, então isso é a nova forma que ele está concebendo, que o novo urbanismo tem que trabalhar com as tecnologias de informação e comunicação. Redefinição das relações entre interesses individuais, coletivos e gerais. Tá. Bem, a terceira fase da modernização vai se caracterizar pela existência de vínculos sociais mais frágeis. Bem, nós temos um fenômeno que aconteceu há pouco, que foi do golpeachment, sei lá, o impeachment, o golpe, não vou abrir a discussão, é bom, né, um espaço político na nossa aula, da Dilma, em que não se tinha, certo, saídas das pessoas nas ruas, não tinha saído uma questão, às vezes as pessoas se encontravam lá, não sabiam nem porquê, né, então essa sociedade do hipertexto, né, então elas têm esses vínculos sociais mais frágeis, né, mas ao mesmo tempo conectados nas múltiplas redes de sociedade desse hipertexto. Então, são mais complexas também as relações. Os indivíduos já não têm a sensação de compartilhar com os outros indivíduos um grande número de interesses em comum, em diversos campos. Isto complica profundamente o funcionamento da democracia representativa, que está precisamente fundamentada na capacidade de representar um grupo de eleitores entre duas eleições. Então, a democracia representativa está em crise com essa nova sociedade de hipertexto. Isso abala também a forma como a democracia, como a política configura e como configuram os espaços, né? Como os espaços estão acolhendo essas novas formas de democracia, essas novas formas políticas de existir, né? Olha só, em primeiro lugar, ela torna necessário uma refundação da arquitetura institucional territorial e uma renovação das modalidades de funcionamento da democracia em geral. Um encaixe de diversos níveis, assumindo o princípio de encaixe das bonecas russas, aquelas que vão se uma dentro da outra, né? Do bairro ao continente europeu, passando pelo município, aglomeração, estado, região, nação, não é mais viável a médio prazo, na forma atual. Em uma sociedade de N dimensões e em territórios que mudam de tamanho e de natureza, conforme as práticas, mobilidades individuais, torna necessário elaborar dispositivos de âmbito estatal com escala relativamente flexíveis.
fundamentadas mais fortemente sobre o princípio da subsidiariedade, permitindo mecanismos de consulta à população e aos atores de forma continuada e diversa. Então, ao invés de ficar pensando na hora de pensar o planejamento, pensar no bairro, na região, no estado, na aglomeração, no município, ficar pensando na questão de escala, o que é mais importante agora, que a gente está dizendo, é pensar mecanismos de pensar a cidade, de escutar a cidade, que a população sejam atuantes, sejam atores de forma contínua e seja sempre reavaliada. Então, a dinâmica da sociedade hipertexto obriga à renovação profunda das modalidades de definição dos interesses coletivos e de construção pública das decisões, tratando-se desde o interesse geral, a francesa, ou mesmo ao interesse comum anglo-saxão, chamando nimbismo. Ou seja, não no meu quintal. Então, o contencioso no domínio do planejamento refletem a crise da legitimidade política, a diversificação e a instabilidade dos interesses coletivos. Em terceiro lugar, finalmente, então, está tendo a emergência dos problemas ligados ao desenvolvimento de novas formas de segregação social, que são produzidos por diversos fatores. Então, está intensificado. Existe a tendência de formação de guetos de pobres, né, que acabam se agrupando por diferentes mecanismos econômicos, sociais, políticos, e essas populações que são excluídas, né, desse projeto de modernização e desenvolvimento econômico, né, dessas mudanças sociotécnicas, então talvez uma das grandes complexidades também desse novo urbanismo. O desenvolvimento dos meios de transporte oferece novas possibilidades privadas cercadas de muro. Tá. Essa tendência à fragmentação social e ao fechamento espacial se formam a tentação de ruptura do pacto social e os vínculos de solidariedade local e nacional. Esse movimento é acompanhado em todo lugar, Estados Unidos, na Europa, no Brasil, né? Então, sob o pretexto de que esses bairros poderiam tornar-se progressivamente autossuficientes. Por fim, um terceiro processo contribui, de certa forma, para a segregação social. Trata-se do aumento da velocidade de deslocamento. Então, isso acaba servindo como uma forma também de segregação e separação, né? De fato, o aumento da velocidade dos deslocamentos leva a repensar a questão da mistura e da diversidade das cidades contemporâneas. Uma democracia de procedimentos e deliberativa, uma sociedade mais reflexiva. Bem, a sociedade moderna avançada é o da renovação dos conceitos das modalidades do político e da política, das construções das decisões políticas, particularmente nos campos das políticas urbanas. Aqui não é o lugar para discutir propostas concretas, mas fica claro que a democracia será tão mais eficaz quanto mais estiver em consonância com as estruturas, os modos de funcionamento, os tipos de representação característicos da sociedade hipertexto. Pode estar ficando muito longo assim, né, pessoal, mas eu queria ver como é que vocês, no projeto de vocês que vocês vão fazer, vocês vão conseguir lembrar disso. Como é que vocês vão propor, então, no projeto urbano de vocês, lugares que estejam de acordo com essa sociedade hipertexto, que propiciem essas renovações no que é público e o que é político, né? No espaço político. Uma democracia moderna avançada, que deve ser mais deliberativa, pois uma sociedade hipertexto complexa não é programável. Não só a maioria dos problemas a resolver são imprevisíveis e não constituem objeto de mandato dos eleitores, mas também
as maiorias estáveis sobre várias questões tornam-se raras, quando as minorias variáveis se agregam de maneira aleatória, conforme as circunstâncias. O político deve considerar que a ação se produzir um grande consenso. A legitimidade de uma decisão política e sua eficácia são maiores na medida em que tenha sido elaborada através dessa forma. Bem, eu gostei desse final aqui, que mesmo que tenha essa nova forma, esse novo urbanismo reflexivo, né, a consciência reflexiva, então, com sua real necessidade para a sociedade. Mas é evidente, no entanto, que todos os problemas não poderão ser resolvidos pelo debate, e, inclusive, para algum deles, os conflitos serão inevitáveis e até necessários. Então, não pensem que, se vocês pensarem para essa sociedade de hipertexto, num espaço democrático, aberto, político, que todas as pessoas consigam dialogar, se expressar, ter voz, não imaginem uma praça dessa forma, né? Não quer dizer que não vai ter a questão da instabilidade, vai ter os conflitos entre formas de uso, entre desejos naquele espaço, e são inevitáveis e são necessários, né, para essa vida democrática das pessoas, né? Nesse quadro deve ser entendido o princípio de precaução, tão difundido a ponto de dificultar a aplicação. O princípio da preocupação surge com efeito quando há incerteza sobre as consequências de uma decisão. Quando os impactos são conhecidos ou previsíveis, o princípio da preocupação já não é necessário, porque não o encontramos no âmbito de um exercício normal de escolha da responsabilidade. Então, a gente tem risco e o princípio da precaução constituem, assim, elementos determinantes do contexto no qual atuam hoje o poder público, nós urbanistas, nós planejadores e todos os atores privados e associados implicados na produção e gestão das cidades. Então, a gente vai trabalhar com riscos e com o princípio de precaução. Vou tentar ir mais rápido aqui, né? Opa. Estou só dando uma olhada para ver se está todo mundo aqui. Pronto. Analisando quase, pessoal. Os princípios do novo urbanismo, a terceira revolução. Aqui que ele começa, então, a colocar sua teoria, né? Então, se esboça com uma nova fase da modernização das sociedades ocidentais, tá? Como a gente já vinha falando, né? O que acontece hoje? Tá. E aí, essas aqui são perguntas super interessantes. O que acontece hoje em dia com a noção de limite e como conceber espaços quando os conceitos de cidade e campo, público e privado, interior e exterior, estão completamente revoltos? O que ocorre com as noções de distância, de comunidade, de densidade, de diversidade, de mistura, quando a velocidade de deslocamento dos bens de informação de pessoas aumentam de maneira considerável? O que sucede com os equipamentos coletivos e serviços urbanos em uma sociedade de prática e de necessidades cada vez mais variadas e individualizadas? Como decidir e agir para o bem da coletividade em uma sociedade mutante e diversificada? Como pensar e criar cidades que funcionem atrativas e justas em um contexto da sociedade de hipertexto e do capitalismo cognitivo? Pessoal, essas perguntas são excelentes, tá? Vai ficar para vocês aí.
Bem, e aí pode ser pensado aquilo a partir desses princípios desse novo urbanismo do Escher. Do planejamento urbano à gestão urbana estratégica. Então, olha só, pessoal, ele está saindo da ideia de planejamento urbano para uma ideia de gestão urbana estratégica, que é uma outra forma de pensar o urbano. No urbanismo moderno, então, a gente tinha um programa, um planejamento a longo prazo para as cidades e aplicavam um princípio, uma ideia principal de uma organização espacial, né? Os planos diretores, por exemplo, são isso, né? E aí depois corriam planos de urbanismo visando o enquadramento da realidade futura a quadros pré-definidos que os planejadores definiam, né? Então, esses planos que eram definidos e esquemas feitos por esses planejadores queriam, de certa forma, ter um controle sobre esse futuro da cidade, como a cidade ia ser, né? Reduzir incertezas, né? Para realizar esse projeto definido, né? Em conjunto. O neo-urbanismo, que é o novo urbanismo do Escher, se apoia em atitudes mais reflexivas, adaptadas a uma sociedade complexa e a um futuro incerto. Então, vai ser menos definido que cidade que forma vai ter essa cidade no futuro, né? E vão ter diversos projetos possíveis de natureza variada e vai se esforçar nessa gestão estratégica para tornar coerente, né? E implementar essas práticas e esse conjunto de ações, né? Para ter uma evolução prevista, né? E sempre sendo analisado. Isso é a gestão estratégica. Então, a noção moderna de projeto está mais do que nunca no cerne do urbanismo, né? Mas o projeto não é somente um desígnio acompanhado de um desenho. É também um instrumento cuja elaboração, expressão, desenvolvimento e execução revelam as potencialidades e as limitações que são impostas pela sociedade, pelos atores envolvidos, pelos lugares, pelas circunstâncias e acontecimentos. O projeto é, simultaneamente, uma ferramenta de análise e negociação. O projeto, pessoal, nesse pensamento, ele é um diálogo, ele é aberto a essas alterações da sociedade, as alterações dos outros que vão fazer parte desse processo de construção desse projeto, né? O neo-urbanismo derruba, assim, a antiga cronologia que encadeava o diagnóstico, a identificação das necessidades e a elaboração eventual dos cenários, a definição do programa, o projeto, a realização e a gestão. Ele substitui essa linearidade por uma gestão heurística, iterativa, incremental e recorrente. Então, pode ser que tu retome diversas partes, retome os diagnósticos, retome a identificação de necessidades, retome a construção de cenários. Então, tá, isso por diversos feedbacks, tá? E aí vai se definir os elementos estratégicos para se manter uma ordem nesse caos. Priorizar os objetivos em relação aos meios. Das regras de exigências a regras de resultado. O urbanismo moderno assegurava a realização dos seus projetos através de regras simples, imperativas e estáveis. Zoneamento, função, densidade, gabarito. Tá? E essas regras eram exigentes, eram claras, definitivas. Tá? Já no neo-urbanismo, ele privilegia os objetivos e os resultados a serem obtidos e incentiva os atores públicos e privados a encontrarem modalidades de realização desses objetivos. Então, no neo-urbanismo, vai ser tipo a Andréia naquela palestra estava falando,
A gente vai conversar com aquela comunidade e vamos achar formas que ela consiga produzir e ver aquela praça ou aquele espaço, reavaliar como é que é aquele espaço, que elas sejam agentes de transformação desse espaço urbano, né? Integrar novos modelos de resultado. Tá. Da especialização espacial à complexidade da cidade de redes. Então, no urbanismo moderno, tinha, então, aquele pensamento fordista e taylorista que buscava resultado, né? Na economia de escala. A simplificação e repetição. Vamos pensar na habitação de interesse social, né? Nos conjuntos habitacionais. Já no novo urbanismo, vai se pensar numa complexidade de redes de formas de habitar diferentes espaços, de diferentes comunidades, né? Não vai querer fazer um grande complexo, botar lá, como foi o Pretty Eagle, que eu sempre falo para vocês, que foram lá 300 blocos, não, 33 blocos de 11 andares, cada um, disposto lá, dava não sei quantas pessoas. Não vai ser dessa forma, tá? Repetidos, colocados como máquinas, né? Como uma produção industrial. Adaptar as cidades às diferentes necessidades, dos equipamentos coletivos aos equipamentos de serviços individuais. Então, o urbanismo moderno, ele privilegiava soluções permanentes, coletivas e homogêneas. Tá? Para a demanda da habitação, do urbanismo, do transporte, do lazer, do comércio, o que fosse, tá? A produção em massa e repetida, tá? E aí vai vir, no campo do transporte aparecem centros de mobilidade que coletam e colocam à disposição dos usuários informações em tempo real sobre o horário de transporte coletivo, disponibilidade dos táxis, dos transportes. Isso é o novo urbanismo, um exemplo, tá? Adaptado a uma grande variedade de situações. Agir em uma sociedade fortemente diferenciada, do interesse geral e substancial do interesse geral modulado. O urbanismo moderno foi construído em concepções substanciais de interesse geral ou de interesse comum. Deve-se entender que, através desse ponto de vista, as decisões públicas, os planos, com suas regras e proibições e realizações públicas, as exceções ao direito de uso de propriedade, as desapropriações, os impostos, eram legitimados pelos interesses coletivos, né? E isso não vai ter mais na sociedade de hipertexto, no urbanismo. Requalificar a missão do poder público, né? O neourbanismo esforça em construir os problemas caso a caso e elaborar respostas específicas para cada situação. O neourbanismo admite a complexidade e deve propor uma variedade de formas e ambientes arquitetônicos, urbanos, para uma sociedade cada vez mais diferenciada na sua composição, nas suas práticas e gostos. Então, ao invés de conseguir reforçar ou agrupar nos zoneamentos, que nem o urbanismo fazia, ou juntar pessoas de uma classe social, tudo num grande cercado, bem longe da cidade, tudo junto, o neourbanismo vai pensar que tem que ter a complexidade, tem que ter a variedade. Aí leva um pouco aquele pensamento lá que a gente estava falando da Jane Jacobs, né? Que é a cidade tradicional, né? Que é esse monte de gente diferente que dá essa vivacidade para a cidade, né? Olha, adaptar a democracia à terceira revolução urbana. Do governo das cidades à governança metropolitana. Então, o urbanismo moderno necessitava de formas de governo municipais firmes, decididas e que dispusessem de poderes fortes para ser capazes não só de impor regras e fazê-las cumprir. Já no neourbanismo, na sociedade de hipertexto, a ideia que é de governança urbana.
implica enriquecimento da democracia representativa através de novos procedimentos deliberativos e consultivos, censos, reuniões de bairro. Então, essas pequenas vivências urbanas políticas, de apropriação política, que são importantes, são necessárias, né? E aí cabe, então, aos políticos, né, aos governos, terem essa conexão com esses cidadãos e uma forma democrática de representação na escala das metápoles, né? Pessoal, terminou. Para resumir, né, o neo-urbanismo no mundo ocidental pode-se dizer que é um urbanismo de dispositivos. Trata-se menos de fazer planos do que de aplicar dispositivos que os elaborem, discutam, negociem, que os façam evoluir. Então tá. Então ele produz dispositivos na cidade, né? Não planos que vão ser implementados, mas dispositivos que vão agir e interagir com a cidade e vão dar essas formas, né, essas dinâmicas de complexidade na cidade. Um urbanismo reflexivo. A análise já não precede a regra e o projeto, mas está presente permanentemente. Vou passar para o próximo. Um urbanismo de precaução, que dá lugar às controvérsias, que permite meios de considerar as externalidades e exigências do desenvolvimento sustentável. Então tá, é um urbanismo de precaução. Urbanismo convergente. A concepção e a realização dos projetos resultam da intervenção de uma multiplicidade de autores com lógicas diferentes, combinadas entre si. É uma visão lá da Jane Jacobs, tá? Um urbanismo reativo, flexível, negociado, em sintonia com as dinâmicas da sociedade. Um urbanismo multifacetado, composto de elementos híbridos, soluções múltiplas. Um urbanismo estilisticamente aberto, que ao separar o desenho urbano das ideologias urbanísticas e políticas culturais, dá lugar a escolhas formais e estéticas. Um urbanismo multissensorial, que enriquece a urbanidade do lugar. Dito de outra forma, o neo-urbanismo é um caminho particularmente ambicioso, que necessita de mais conhecimento, mais experiências e mais democracia. Pessoal? Agora, velhos e novos princípios no Brasil, da Nádia, né? Então, ela vai falar: de forma fragmentada, o processo de urbanização no Brasil ocorre para dar espaço ao automóvel e ao desenvolvimento do capital imobiliário, sem procurar a essência da modernidade, que é a superação das necessidades básicas do homem. O fator da mobilidade contemporânea, então, assume a tripla racionalidade, a global, a social e a de transportes. Os fluxos internacionais se aceleram por questões econômicas, políticas, ambientais. Por sua vez, a circulação assume um papel estratégico na cidade. Se no modelo fordista a unidade produtiva se concentrava na fábrica, hoje ela assume uma amplitude territorial cada vez maior. O desenvolvimento econômico tem na maior mobilidade das cidades um aumento de produtividade. Contudo, o elemento essencial da urbanização brasileira, a priorização do transporte individual em detrimento coletivo, compromete a produção de uma cidade mais compacta. No Brasil, temos ainda como princípio extra o Estatuto da Cidade, que ganhou vida através da Lei Federal 10.257, aprovada em julho de 2001, tá? Tributário de uma luta pela reforma urbana que se origina dos anos 60. No debate do Estatuto remonta o início dos anos 80, quando o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, a CNDU, preparou o anteprojeto de lei
que foi discutido por outras 2 décadas na Câmara de Deputados. E aí tem, então, na Constituição Federal de 1988, vai trazer avanço a partir dessas discussões, tá? Nas leis urbanísticas, no sentido de limitar o direito à propriedade, tornar uma cidade mais voltada ao cumprimento da função social e ser definida por plano de diretores. E aí vão ter as diretrizes do Estatuto da Cidade, que permitem hoje, né, que garantir o direito de uma cidade, de cidades mais sustentáveis, com gestões mais democráticas, que consigam ter a participação popular, que procurem, né, de forma mais justa, distribuir o ônus e os benefícios no processo de modernização das cidades. Também distribuir ou que seja justa a proteção e a preservação. E o que se observa são os nossos velhos problemas que ainda aguardam o enfrentamento necessário. O nosso futuro está em construção. Estamos em um período de transição de uma sociedade urbano-industrial para uma sociedade de informação e do conhecimento. A forma desse novo desenvolvimento deve se manifestar no espaço urbano, sobrepondo velhos e novos problemas. A pobreza existente ainda espera ser combatida por políticas públicas adequadas nas diversas escalas do governo. Portanto, pensar as cidades hoje implica formulações complexas que incluem as instâncias econômicas, sociais, políticas e culturais. Enfim. Ainda estão vivos? Deixa eu ver aqui. Voltem, Sim. pessoal. Como é que eu volto aqui? Voltei. Bem, pessoal, eu vou passar isso aqui para vocês, né? Esse PDF. E vou destacar aquelas perguntas lá que tinham do Escher mesmo, que com o próprio livro dele ele responde aquelas perguntas, né? E resume bastante o que a gente tem que aprender desse novo urbanismo que ele está propondo, né? Que ele está enxergando. Deixa eu botar aqui, vou botar na... não tem como... Vou abrir as perguntas. Deixa eu achar elas, tem tanta coisa. Achei. Cadê? Tá aqui. Essa daqui, tá, pessoal? Eu vou destacar elas para vocês, as perguntas, e vou enviar para vocês em grupo. Vocês vão procurar responder essas perguntas, tá? Beleza. Olha só. Tem que funcionar os grupos, tá? Vocês têm que ir elaborando um resuminho dessas ideias. Tem lá no final do texto do Escher que eu trouxe destacado ali, que era aqueles... Então, aquela conclusão dele, né? O que é o que ele procura resumir e qualificar como neo-urbanismo, né? Aquilo dali, pessoal, se vocês pensarem assim, quando vocês fizerem o projeto de vocês e enxergarem, não todos, mas pelo menos alguns desses princípios que ele colocou, vai estar bom o projeto de vocês, tá? Vai ser um bom projeto urbanístico.
eu tenho... agora vou tirar algumas dúvidas de vocês, vou abrir, né, para a gente ficar conversando. Vou procurar, porque eu estou sabendo que não tá dando para usar o Zoom. Alguém estava falando que não era seguro, alguma coisa do tipo, o Alessandro estava me falando hoje no grupo. Mas, que eu ia falar, temos ainda mais alguns encontros que vão trabalhar outros autores, né? Eu queria entrar em autores brasileiros, tá? Vou tentar trabalhar Hermínia Maricato e Sueli Ronick, tá? Quem quiser ir pesquisando, mas eu aconselho vocês a correrem atrás. Na verdade, pelo que eu vi, ninguém leu o Escher, né? Então agora é procurar ler para fixar tudo que a gente fez e para conseguirem discutir em grupo. É um livro, pelo menos leiam toda a minha apresentação, que deu 57 slides, né? E procurem entender e pesquisar, vão ver o que é cada autor, a urbanista que ele citou ali, ver os períodos que ele está citando, né? Como é que eram as cidades, quais cidades poderiam servir como exemplo. Então, essa é uma pesquisa importante para vocês fazerem, tá? E é isso aí, um abraço para vocês. Qualquer dúvida, na aula que vem, eu pretendo já começar a passar o exercício para vocês, tá? É que tem mais um teórico e aí depois eu vou botar mais umas questõezinhas e aí depois eu tenho um outro exercício que vai passar para vocês, que é uma aula que é a cidade de 100 pessoas, e aí desse daí já fica definido como é que vocês vão fazer o exercício, tá? Enquanto isso, vocês têm que ter essas leituras e essas discussões entre vocês. Professor, só uma dúvida aí. Pode falar, Rodrigo. Professor, eles trabalham em grupo, né? Claro, né? Como tu falou, grupo de quantos são? E porque a gente não tinha combinado isso. O mesmo grupo, Rodrigo. Vocês responderam o trabalho passado. Imaginei. Tá, eu botei para gurizada aqui, eu imaginei, já botei, então fechou todos. Podem seguir com os mesmos grupos, tá? Que já estavam começando discussões lá do documentário, podem seguir com o mesmo grupo, tá bem? Aquele trabalho do software, aquele QGIS, ainda está acontecendo? Eu tô não, Caroline, assim, ó, dessa vez eu não errei, Carolina. Sabe por quê? Porque aparece aqui, né? Também se eu errasse agora. Mas, Caroline, assim, ó, aquele trabalho do software vai ficar para quando a gente retomar, tá? Ah, tá. Que aí eu vou acompanhar vocês. Eu achei que pudesse estar acontecendo ainda e eu não cheguei nem a abrir ele. Não, pois como não teve nem tempo da gente começar, talvez se a gente tivesse tido algumas aulas ainda presenciais e vocês já estivessem dominando, aí vocês podiam passar e eu tentar mandar correção para vocês. É que é impossível, né? Trabalhar em não, era só essa dúvida mesmo que eu tinha ficado. Então tá. Então essa foi uma dificuldade também que a gente teve que foi trabalhar de uma forma diferente os conteúdos da disciplina. Se vocês olharem, pessoal, o que a gente está discutindo aqui e os teóricos, tem tudo a ver com... Olhem a ementa da disciplina, olhem o web livro de vocês, olhem que a gente vai trabalhar com tudo isso, tá? E a ideia era trabalhar com a ideia do SIG aí posterior, tá? Respondido, Carolina? Sim, senhor. Outra dúvida aí, professor. Esse livro aí eu consigo encontrar será que no sebo também já a gente consegue? Consegue. Consegue sim. Mas olha aqui, ó, Rodrigo, ele é um PDF super levezinho. Deixa eu te mandar aqui, ó. Eu mandei, peraí. Eu vou mandar lá pelo WhatsApp, deixa eu botar aqui, ó. Não, é que eu gosto também de ter os livros. Eu gosto. Para mim é uma coisa que se perde depois, o PDF fica depois, acaba sumindo. E eu gosto de riscar, vou mostrar aqui para vocês que estão me vendo, né? Olha o meu livro aqui, peraí. E onde é que tá aqui? Olhem aqui o meu livro. Eu vou riscando, ó. Eu vou anotando. Ó. Eu olhei agora na Saraiva e na Amazon e não tinha para comprar. Estava indisponível. Não acredito. Acabei de olhar. Mas eu também gosto do livro. Quando vê no Mercado Livre, tu consegue, eu acho, né? Sim. Eu nem olhei. Eu olhei naquele estante virtual. Lá tinha uns.
E quanto tá no stand virtual? Em torno de 70 e poucos reais. Sério? Não, mas Aham. é esse? Esse aqui? Esse. Bem que o Silvio falou que livro é um baita investimento. Nossa, eu tenho um outro livro também que eu comprei há muito tempo, que era bem mais barato, que pararam de publicar e aí ele tá caro. Viu? Invistam em livros aí, Rodrigo. Não, sim, com certeza. Mas o que tu achou do valor? Tu achou caro? Eu achei caro, porque ele era bem mais barato. Peraí. Sim. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a gente tem uma outra edição dele, né? Uma opção que vocês têm também, que não é tão boa, mas é imprimir também ele, porque ele não é muito... até. Vocês podem imprimir 4 páginas por folha do PDF. Na verdade, o PDF ele já está 2 páginas por folha, né? Então vocês... Vou até abrir aqui o PDF para a gente ver quantas folhas tem. Ele tem 51 páginas. Só o que dariam, se imprimir 25 páginas. Né? Não é nada, viu, Rodrigo? É imprimir 25 páginas. 25 páginas? Se tu imprimir 2 páginas, olha só, se tu abrir ele dá 64, ó. Ele dá uma 5, ele é aberto. E o PDF tem 51 páginas. Tá dando indisponível mesmo, nem tinha visto que tá dando indisponível. É o brabo no Brasil, não investem tanto em livros, traduções de livros, e aí cai, assim, vendeu aquele livro, estoque, acabou aquele estoque, os caras não reimprimem, assim, não fazem uma outra edição. Leva tempo. Deixa eu botar aqui. Se vocês leem em espanhol, também podem pesquisar em espanhol, né? Deixa eu ver aqui. É que fica ruim, tem inglês também, deixa eu ver aqui. Francês. Não tem lugar nenhum mesmo. Tá, vamos ver na Amazon. Disponível? Não disponível. Pô, pessoal, não tem mesmo? Onde é que vocês acharam por 70 reais? Alô? Eu achei no stand virtual. Eu acho que deve ser isso, porque ele ficou meio raro. Novos princípios. Os novos princípios. Acabei de conseguir baixar a edição em espanhol, para quem gosta de ler em espanhol. Sem querer, né? Tava procurando para comprar em espanhol. Professor, outra dúvida aí, eu comecei a assistir as aulas por agora. Diz uma coisa, essas aulas ficam gravadas, então, posso assistir de novo se eu quiser, e quantas vezes eu... Isso. Ou não. Gabriel... É só porque a outra eu não assisti, então eu queria assistir.
queria saber se o link estava funcionando. Tá tudo em ordem. Que Tá bom, lá. Gabriel, que bom. Sabe por quê? Porque eu vou até contar para vocês, era um interesse pessoal. O NES estava, na verdade veio uma decisão lá de cima, que a gente teria que postar no YouTube a aula, carregar no YouTube, para mandar o link do YouTube para vocês. Eu tentei dialogar junto com o professor Fábio, acho que ele é professor de... Não o Fábio Caetano, o outro Fábio. Que não teria lógica, tá numa plataforma streaming, que ele já tá na nuvem, né? E a gente tem que colocar no YouTube para conseguir que vocês acessassem o vídeo. Não tinha lógica nenhuma. A gente baixar na nossa casa o vídeo, botar no YouTube para depois botar no AVA. Era uma burocratização do... Aí foi que eu... Porque não, é só colocar o link, todos têm acesso. E aí, quando tu me disse que não teve, eu pensei, o Nesto tinha razão. Mas então todo mundo teve. Teve alguém que faltou a aula passada e conseguiu abrir ele, o link? Não, eu faltei, vou tentar abrir agora, depois aí, na sequência, porque eu não Tenta sabia abrir, como. me tira essa dúvida. Hã? Tá. Eu vou tentar abrir, professor. Porque eu não assisti a aula passada. Eu vou parar de gravar aqui, senão vocês vão ficar... Depois vão assistir a aula, vai ter um monte de tempo para